Senhor presidente, eu acho que a gente está caminhando para o fim de uma sessão muito proveitosa. E eu quero, desde já, nessas últimas palavras, cumprimentar todos vocês, convidados que vieram aqui, pedir que vocês compreendam a necessidade de ter que sair e entrar. A gente tem muitas atividades ao mesmo tempo. Estamos, assim, numa fase inicial da nossa CPI, que é a fase de ouvir especialistas, técnicos. Então, é uma fase ainda de muita luz e pouco calor. Calor da política ideológica. Daqui a pouco a gente sabe que vai aumentar o calor. Isso é um bom problema. Mas eu não posso, nessas palavras finais, cumprimentar todos vocês e me valer do que disse aqui o professor Ney, que a gente precisa dizer o que sabe e dizer que não sabe aquilo que realmente não sabe. Eu sou do Maranhão. Então, o Brasil que eu conheço melhor, que eu sei melhor, é o meu Brasil, é o Maranhão. Eu sei que, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha tem um escritório em Brasília. Aí eu vejo assim, onde é que o BNDES tem escritórios no Brasil? Tem representação? Onde é que estão os olhos do banco? No Rio de Janeiro, em Brasília e o escritório em Recife. Aí lá o meu Maranhão foi pedindo permissão para abrir um parêntese de algo que não é do foco da comissão. Tem o governo do Estado um empréstimo aprovado por esta casa, porque tem que ser, de 4 bilhões de reais. 4 bi. Metade disso foi usado no governo anterior e metade disso nesse atual governo. Ora, a gente anda e vê que aqueles recursos do financiamento, que, aliás, senhor presidente Ayrton, o nosso país, por conta de uma política populista, que tanto faz ser de direita ou esquerda, todos os dois perversos, levou a gestão pública à incapacidade de investir. Não tem mais dinheiro. Só se faz alguma coisa se for com financiamento, com empréstimo. Ora, se na composição do custo você tem, em primeiro lugar, pessoal, segundo lugar, custeio, aí você tem compromisso com dívida e o investimento. É claro que quanto mais você minimiza o custo, mais você maximiza o lucro, aumenta a capacidade de investimento. O inverso é verdadeiro. Na medida em que o governo só faz alguma coisa com dinheiro de financiamento, vai aumentar a folha, porque se fizer um posto de saúde tem que botar gente, vai aumentar o custeio, porque tem energia e outros, e vai aumentar o compromisso com dívida. Então, é cada vez menos dinheiro para investimento. Estrangulou, não tem mais. Então, nós estamos administrando aí é a lei no NENA. Tinha a lei do Gesso, agora a gente vive a lei do NENA. O que é NENA? Não estou nem aí. Uma hora vai colapsar a gestão pública, claro. Então você pega o dinheiro de financiamento do BNDES e qual é a base de garantia no governo do Estado dá para o BNDES? É importante a gente saber. Qual o controle? Porque só tem sentido uma comissão de inquérito no Senado ou na Câmara. Se for parar ao final, manda o relatório para o Ministério Público, mas a gente produzir leis para evitar que novos fatos venham a acontecer. Fechar portas, abrir janelas e etc. e tal. Mas fechar a porta de corrupção, de desvio. Então eu quero saber o seguinte ao final. Um estado como o meu, que tem a pior renda per capita do Brasil, ao inverso de São Paulo, o estado de Vossa Excelência, Ayrton. São Paulo, o FPM, ele é diretamente proporcional à população. Então você tem uma escala populacional que estabelece o quociente do FPM. Quanto menor o município, menor o FPM. Quanto maior o município, maior o FPM. Ok. E o FPE? O FPE é a população combinado com o inverso da renda per capita. Quem é o menor FPE do Brasil? São Paulo. Qual é o maior FPE do Brasil? Maranhão. Então aqui estamos em polos opostos. Aí o meu estado tem um empréstimo. E eu penso que a base de garantia desse dinheiro, o que é? É o fundo de participação do Estado. Aquela história, né? Quem tem com que me pague não me deve nada. Aí eu pergunto se o BNDES faz assim com o Estado do Maranhão. Quem tem com que me pague não me deve nada. Então, se não pagar, eu vou lá e confisco o fundo de participação do Estado. Mas não faz isso em São Paulo. Por quê? Porque o fundo de participação de São Paulo é desse tamanhozinho. São Paulo vive de ICMS, receita própria e tal. O Maranhão não. O Maranhão vive do FPE, basicamente.
Mas por que tem um FPE grande? Porque além de ter uma população grande, é um estado que geograficamente é maior que São Paulo, inclusive, o Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil. Então, se é o inverso da renda per capita, tem 1 milhão de Bolsa Família, tem miseráveis demais e uma população grande com renda per capita muito pequena. Então, quem é que garante o pagamento desse dinheiro do BNDES? Esses miseráveis. E aí, qual é o olho do BNDES do Maranhão? O que controla isso? Ninguém. Está lá o governo torrando dinheiro, fazendo rua, que no inverno vai tudo embora, porque o Maranhão tem o pior inimigo do asfalto, que é chuva, água. Diferente do semiárido brasileiro. Aí você faz no verão, e é um defeito do Maranhão, a campanha no verão. Véspera de uma eleição, você vai lá e faz pavimento de rua. Porque o cidadão está no verão com poeira e no inverno com lama. Aí ele acorda, abre a janela, a porta e está lá o asfalto pretinho na porta. Mas na hora que vem o inverno, vai embora tudinho. Há até piada que juntam assim o asfalto, como se fosse uma bobina, e aí dizem que estão recolhendo material de campanha. E aí o dinheiro vai embora. Além da queda do coice, se esse dinheiro fosse dado pelo Bill Gates para o Maranhão e tivesse sendo jogado fora, era grave. Mas ele ainda tem que pagar. Então, além da queda do coice. Então, eu quero finalmente saber, volto a dizer, não é o foco dessa comissão, essa questão estadual deste ou daquele estado, mas é do controle, a senhora é dessa área. Eu queria muito que o BNDES pudesse responder, até porque é obrigação do Senado, que é quem autoriza a fazer os empréstimos. Saber como é que controla isso, não tem cabimento o que acontece, o que a gente vê. Então, não receba como denúncia. Eu disse que nós temos procurado buscar aperfeiçoar. Vi ali falar sobre sabatina ao presidente do BNDES. Eu, quando cheguei aqui, presidente, fiz um projeto para que o presidente da Petrobras e o presidente do BNDES, ele tivesse que ser sabatinado aqui no Senado. A gente sabatina todo mundo aí de Conselho Nacional do Ministério Público, do CNJ, disso, das agências, mas o BNDES e a Petrobras não. Se por acaso tivesse que ser sabatinado este, por exemplo, atual presidente, eu sei que ele seria o melhor resultado em qualquer parlamento do mundo. Então por que não tem sabatina? Qual o problema? De compartilhar com a casa que representa os estados, a federação, essa gestão. É por isso que esse divórcio completo termina aquilo que votamos agora. Projeto de lei para poder quebrar determinados sigilos do BNDES. Então, eu concluo, deixando aqui os meus cumprimentos a todos vocês, deixando aqui um pouco dessa fala daqueles que eu represento, por isso que falo tanto em pequenininho, que acho que o meu estado mesmo, que tem o maior número de Bolsa Família do Brasil, é o Maranhão. E eu digo isso com alegria. Com que tristeza eu não vejo a gente aprovar ontem um projeto meu, aqui nessa casa, que dobra a per capita da merenda escolar para os municípios de extrema pobreza. Dobra a per capita da merenda escolar para os municípios de extrema pobreza, tal como é nas escolas quilombolas e indígenas. O dobro. É como se desse um prato de comida para uma criancinha, um brasileirinho que está lá na ponta passando fome essa hora. O Maranhão, no final do dia, como agora, 1 milhão de pessoas não tiveram o que comer direito. O Senado aprovou. Ok. Desses 437 municípios brasileiros nessa categoria, ou seja, 30% da população do município vivendo com menos de R$ 77,00. 100 e tantos estão no Maranhão. 25% deles estão no Maranhão. No Maranhão. O estado que tem um pedaço de chão mais rico desse país, em riquezas naturais. Muito bem. Quantos tem em São Paulo? Nenhum. Quantos tem em Goiás? Nenhum. Então, nós estamos diante de 2 Brasis. Um Brasil da metade para cima e um Brasil da metade para baixo. O Brasil da metade para baixo, que é o Brasil de Vossa Excelência, é o Brasil que a sociedade é maior que o governo. O meu Brasil, que é da metade para cima, é onde o governo é muito maior que a sociedade. E nesse pedaço para cima, o pior pedaço, do ponto de vista dos indicadores econômicos, sociais, tributários, é o meu. Infelizmente, eu tenho que admitir. E aí eu não vejo com
não posso deixar de deixar aqui, para quem tem o encargo de controlar as questões do banco, volto pela 4ª vez a dizer que não é foco dessa comissão, mas apenas uma fala final, presidente. Vejo com muita tristeza, quer dizer, o banco deixar... Não, pode desviar, que depois a gente capa o FPE. Mas o FPE é grande por quê? Por causa da quantidade de miserável, porque tem a renda per capita pior do Brasil. Mas não faz isso em São Paulo, porque não tem FPE grande. Não faz em Minas, não faz no Rio de Janeiro. Ou o que é que controla, que dá base, que dá garantia ao banco? Eu duvido qualquer um de nós aqui ir no banco, seja que banco for, pegar um dinheiro para fazer uma atividade rural, tipo cerca, açude, pasto, etc., e comprar caminhonete nova. Ou fazer a piscina da casa da fazenda. Não faz, porque o banco não vai deixar. Mas o BNDES deixa fazer lá o dinheiro sendo colocado na caeira, tocando fogo. Então, isso é muito grave. Eu penso que aquilo que os senadores se manifestaram aqui não é com o ânimo de criticar nada, é com o ânimo de aperfeiçoar. Em relação, por exemplo, à JBS, eu até acho que todas as empresas que fizeram investimento lá fora é aquela mais fácil de investigar, senhor presidente. Sabe o que vai ser difícil mesmo? É a gente entrar na Venezuela, que disse agora que não vai pagar, porque lá não tem órgão de controle. É lá em Cuba, que eu fui lá visitar o Porto de Mariel. Que se for querer saber, informar, faz é dar uma pisa no senador que for lá. Igual fizeram com os senadores que saíram daqui, como o senador Aloísio, que não conseguiram nem descer do ônibus. O Maduro mandou dar um ataque e botar todo mundo para correr. Aqui tem jornalistas. Se o jornalista chegar na Venezuela e descobrir que é jornalista, eles são botados para fora do país. Como é que nós vamos descobrir? Qual é o órgão de controle que tem? JBS é mais simples. Mas esses investimentos foram feitos em países não democráticos. Foi feita política partidária, política ideológica. Essa que é a realidade. Agora, a decisão é do banco? Não. A decisão é de governo. E aí é que está o sentido dessa CPI. Tanto que quem for ter o cuidado de ver o requerimento que cria, que foi meu, eu não falo do governo do PT para cá, eu falo de 97 para cá. Portanto, é apurar os últimos 20 anos. Pega os dois governos, do PSDB e do PT. Não há nenhum critério político. O que há é, efetivamente, o desejo de se esclarecer tudo isso. Dito isso, senhor presidente, eu quero agradecer essa comissão, acho que foi a que se estendeu mais, nessa fase ainda de muita luz, e deixo aqui a senhora Vânia essa reflexão, essa voz de quem representa esse Estado, e vou deixar os meus contatos como senador, não como membro da comissão, para saber notícias a respeito do que falei aqui há pouco. E estarei permanentemente à disposição para que a gente possa receber informações que eventualmente não podem ser ditas aqui, de público, para que a gente possa efetivamente dar o melhor que a gente pode dar para o melhor resultado dessa comissão. Agradeço a todos vocês. Cumprimento